Salve, rapaziada, hoje o papo é aqui, ó, com esse cara, que é um atleta aí da nossa cidade, um atleta paralímpico, e hoje ele vai contar um pouquinho da trajetória dele aí no esporte e na vida. Salve, Evandro, beleza, irmão? E aí, Dila, salve, tranquilo? Tranquilo, rapaziada? Sou o Evandro, sou de Poá, atualmente moro em Suzano, mas cresci em Poá. Certo, de que quebrada que você é de Poá, mano? Mano, eu sou ali do Emília, ali, dos predinhos ali, do Água Vermelha ali. Certo, e ali foi seus primeiros passos no futebol, como é que foi? Foi, mano, ali que eu cresci pro futebol, tinha um campinho ali atrás dos predinhos ali. Comecei a correr ali desde pivete, né? E é isso, tô aí até hoje. Bom, hoje em dia, né, mano, tipo, a questão de inclusão, mano, tá bem aflorada, né, mano? Tem muitos projetos, tem muitas coisas. Mas a gente sabe que na nossa época, assim, de moleque, né, mano, não era fácil. E como é que foi pra você, mano, essa questão de inclusão no esporte, mano? É, mano, é igual você falou, nunca foi fácil, né? Na nossa época, então. Aí corri atrás, tive jogando a várzea aí em Suzano, até meu tio me levou lá em Suzano. Aí meio desconfiado, os caras veem assim e tal. Aí joguei num time lá em Suzano, lá, Liga de Suzano. Aí apareceu um rapaz lá, me viu jogando e tal, "Ô, você se encaixa no Paralímpico e tal." E me deu a ideia, me apresentou um rapaz e eu fui, mano, com a cara e com a coragem. Certo. Eu lembro, assim, já tive muitos confrontos contra você na Várzea aí. E os times que eu via que você jogava mais era o Real Camp e o Sobramos, né? Mas mais o Real Camp. Real Camp foi o primeiro time que te abriu as portas aí na Várzea aí? Foi isso mesmo, Real Camp dali, né? Da onde eu cresci também do Água Vermelha, tenho muito parente lá na Nova Poá, vivia lá e Real Camp me abriu as portas para Várzea aí comecei a jogar no Real Camp. Logo em seguida teve uns times aí que eu joguei também, Sobramos também. Certo. E, mano, você falou que teve uma pessoa que te viu e te encaixou nessa questão do futebol paralímpico. E como é que foi esse início aí? Foi então meu tio Thiago Rosa aí, é bem conhecido em Poá também, me levou para jogar no Cruzeiro do Sul lá em Suzano, né? Até tinha o campo atrás do shopping de Suzano. Aí eu joguei lá, mano, não esqueço até hoje. Joguei, aí o rapaz chamado Nelson me chamou de canto depois do jogo. Pô, você joga bem e tal, tal, me deu uma moral. Falou, mano, eu conheço um rapaz do SESI Suzano que tem um time paralímpico e tal. E nessa época eu trabalhava, né? Trabalhava na Daneva ali. Aí eu falei, eu trabalho e tal. Aí ele falou, não, pô, vai lá fazer um teste lá e tal. Eu vou te apresentar o rapaz. Aí eu fui na semana seguinte lá no SESI. Aí joguei uma bola lá com os caras lá e tal. Aí logo em seguida os caras me chamou pra disputar um campeonato lá em Minas, mano. Segunda divisão do Campeonato Brasileiro, futebol PC, futebol de 7. E foi pelo SESI? Foi pelo SESI, minha primeira competição. Foi pelo SESI Suzano. Joguei só uma competição pelo SESI, aí já me destaquei. Aí o Vasco me chamou pra fazer parte da equipe. E como é que foi lá no Vasco lá? Então, na verdade o Vasco jogava a primeira divisão e eu fui para jogar a segunda divisão, né, do Campeonato Brasileiro. Aí eu joguei, me destaquei, fui artilheiro e fui o melhor jogador do campeonato, da Série B. E nisso o treinador do Vasco ouviu falar que tinha um rapaz se destacando e foi assistir, né? Aí ele me chamou depois e tal, perguntou minhas condições e tal, perguntou o que eu fazia. Aí eu falei, trabalho, comecei agora no futebol de 7 e tal. Isso tinha 2 meses de futebol de 7. Aí ele me fez o convite e tal, você quer vir jogar com a gente tem uma estrutura boa, a gente, a gente paga os atletas e tal. Eu falei, mas eu trabalho e tal. Aí a gente foi, bolou um papo e deu certo. Aí tô lá até hoje, desde 2013. E toda essa estrutura que os caras oferecem é disso que você vive hoje, da bola? Sim, hoje graças a Deus, exclusivamente eu vivo do futebol de 7 PC, né? E tô aí, tô na seleção brasileira faz 13 anos também. Inclusive, logo em seguida fui convocado por causa dessa competição que eu fiz pelo SESI.
Então, a primeira convocação você foi pelo SESI. Isso, eu era do SESI ainda. E como é que foi a sensação pra você, irmão, de ir pra seleção, cara? Então, é uma sensação única, né? Eu me destaquei nesse campeonato. Aí o técnico da seleção brasileira tava lá assistindo o campeonato todo e tal. E aí eu nem sabia que eu ia ser convocado e tal. Aí os cara até me falou, pô, você pode ser convocado. Você fez um campeonato bom e tal. Aí eu fiquei, né, naquela apreensão. Aí quando saiu a convocação, saiu meu nome, mano. Não esqueço até hoje. Foi na fase de treinamento lá em Natal. Logo em seguida a gente ia viajar pro Mundial na Espanha. Legal. E como é que é a estrutura lá na seleção? O que que eles oferecem lá, cara? Como é que é? Então, sempre quando a gente viaja pra competição, né? Estrutura boa, a gente tem de tudo, do bom e do melhor. Tem fisioterapeuta, preparador físico, tem nutricionista, tem, né? Tem uma estrutura legal, né? A gente fica no melhor hotel, atleta mesmo, né? Atleta mesmo. E a gente se cuida, treina lá, tem fase de treinamento todo mês. E eu treino por fora também para manter, porque para se manter na seleção é muito difícil. Tem muitos atletas com muita qualidade, então não é fácil se manter. Então tem que fazer um trabalho por fora. E qual foi os países que você já visitou com a seleção, com o Vasco? Cara, então, com a seleção foi bastante. Com o Vasco eu ainda não saí do país não, né? Mas com a seleção já fui pra Espanha, teve Mundial, fui pra Espanha 3 vezes, fui pro Canadá, fui pra Holanda, fui para bastante país. Fui pro Uruguai agora recentemente, esse mês, cheguei semana passada, fui para bastante país. Fui pra Alemanha também, já fui. Fui pra Argentina, América do Sul e Europa. Já viajei bastante, graças a Deus. Bacana. E qual foram os títulos que você tem com a seleção, mano? Então eu tenho 3 para Pan-Americanos, né? Campeão, que é uma competição muito difícil. Tenho Copa América também, tenho Intercontinental, tenho Copa América que eu falei, 3 para Pan-Americano, bastante título. Tem campeonato mundial que disputa? Mundial tem, mas ainda a gente não foi campeão não. Já fiquei em terceiro lugar e a gente vai disputar um Mundial o ano que vem, que vai ser nos Estados Unidos, que a gente ganhou vaga agora pro Mundial, na Copa América. Os 3 primeiros, né, vai pro Mundial. E a gente vem forte nesse Mundial e a gente vem para ganhar. O primeiro, a gente vem para ganhar esse Mundial ano que vem. Eu acredito, mano. Eu acompanhei lá pelas suas redes sociais e vi que nessa Copa América que você foi, os placares foram bem expressivos, né, mano? De 8, 7. Então a equipe tá bem encaixada mesmo e acredito que tem grandes possibilidades aí de trazer esse título mundial aí, mano. É isso. Teve bastante preparação antes, né? A gente tá com um técnico novo, né? Trocou o técnico e a primeira competição do técnico. E o técnico, inclusive, eu comecei com ele no Vasco, é o técnico do Vasco e agora tá fazendo parte da seleção, né? Já conheço o trabalho dele, que é muito bom. E é isso, igual você falou, a gente chega forte, né? E chega preparado. Certo. E nessa questão, por ser um esporte paralímpico, tem um limite de idade, mano, que você pode estar sendo convocado? Porque nem uma seleção principal assim, geralmente o pessoal, quando já tem uns 31, 32, já não tá sendo mais convocado. E como é que funciona essa questão na seleção paralímpica? Não, então, é igual a principal, não tem idade, vai do seu corpo, vai do seu condicionamento físico, né? O nosso futebol também é bem dinâmico, é futebol de 7, é bem corrido. E é isso, tem que estar preparado. A gente treina bastante, que a competição é muito grande dentro da seleção. Tem vários atletas, né? Muitos atletas muito bons. E para se manter, a gente tem que estar trabalhando diariamente. E é isso. É uma competição sadia dentro da seleção, né? Vira e mexe, troca atleta. E a gente tem que estar preparado. E até quando o corpo aguentar, quando a gente estiver servindo, tamo aí. E como é que funcionam as regras do futebol de 7? São iguais às do futebol
sem ser paralímpico ou tem alguma diferença? Então, muda pouca coisa, né, do futebol de campo, né? É o convencional. Muda que o lateral, você pode bater com as duas mãos, normal, ou você pode bater rolando, porque às vezes tem atleta que tem limitação no braço e tal, aí você pode bater rolando. Só que o resto é tudo igual. É falta, escanteio com o pé, tudo, entendeu? Tudo igual ao futebol de campo. E não tem impedimento, né? Certo. Mano, e nessa sua trajetória assim, mano, você já teve algum momento difícil que você pensou em largar, mano? Meu, já tive em 2016, né? Eu tive inflamação no menisco. Não que eu pensei em largar, mas foi um momento, né? É um momento para todo atleta triste, né? A gente ter lesão, né? Eu tive uma lesão no joelho que sabe que não é qualquer lesão, né? Lesão no joelho é complicado. Mas graças a Deus eu tratei e consegui voltar bem. Certo. E nesse trajetória assim, vamos falar um pouquinho agora de várzea. Certo. Como é que é, você tem essa inclusão na várzea aí? Como é que foi aí os títulos? Como é que você... Hoje você tem um contato muito legal aí, até pelos passos que você criou, né, mano? Então, na Varsa, como eu falei no começo aí, né? Eu comecei no Real Camp, aí na época tinha Copa Poá, né? Chegamos na final, né? O Real Camp abriu as portas aí, eu era molecão, tinha meus 16, 17 anos. E dali comecei a aparecer, teve os convites de outros times da Varsa também, né? Já joguei em Itaim, já joguei para São Paulo algumas vezes também. E ganhei grande título com o time da Vila lá, que é o Sobramos também, né? Ganhei a Copa Ouro, ganhei uma Copa em Suzano, a gente sempre tá ajudando aí. E eu ganhei alguns títulos aí na Barça também e tamo aí. Mano, e assim, pós-carreira, você pensa em fazer o quê? Você já tem alguns projetos, alguns planos, o que você vai fazer? Então, cara, eu tô estudando, né? Eu tô fazendo educação física, tô fazendo faculdade, né? Eu faço a faculdade, eu faço IAD, né? Porque não dá pra estar indo todo dia na faculdade, né? A gente faz a distância quando tá viajando. E eu comecei esse ano, né? Ganhei uma bolsa lá do CT Paralímpico lá, ganhei uma bolsa e tô estudando. Tô pensando aí em seguir com a carreira aí depois que eu parar, seguir no esporte mesmo. Bacana. Acredito que essa sua crescimento assim no futebol te abriu muitas portas, essa oportunidade de estar fazendo uma faculdade, entre outras coisas aí, cara. E é isso, mano, é aproveitar, fazer o seu pé de meia aí, que nem você falou até que vive pelo futebol. E a gente sabe que até essa questão de lesão não é fácil, né, mano? De uma hora pra outra a gente pode, felizmente, acontecer alguma coisa aí que venha prejudicar. É, E é importante a gente traçar um plano, né? Um plano B, né, mano? isso aí. Tem que estar, a gente não pode esquecer que tudo passa, né, mano? A idade chega pra todo mundo e a gente tem que pensar lá na frente. Futebol é bom, é gostoso, né? Mas tudo passa, né? Tá chegando a idade, eu tenho 33 anos, né? Me sinto bem ainda, né? Me sinto bem condicionado. Graças a Deus, não sou um cara de ter lesão. Tive uma só nesse período todo, que foi a do joelho que eu falei. E é isso, se cuidar, né? Dormir bem, se alimentar bem, treinar bem, pra gente sempre estar aí, se manter forte aí. Legal. Eu vi recentemente nas suas redes sociais que você tá pra ser pai, né, mano? E como é que vai ser esse início aí de pai de família, criar um filho? Tá preparado, mano? Ah, tô preparado, né? É um sonho de qualquer um, né? Ser pai. Graças a Deus tive essa proeza aí de que vou ser pai agora. Minha esposa tá com 6 meses, né? Vai vir um Anthony aí, se Deus quiser. Vai vir com saúde. E é isso, Deus prepara tudo, né? Então, tudo no tempo de Deus. Eu queria ser pai antes, mas Deus permitiu ser agora e tudo no tempo dele. E é gostoso. Tô curtindo e tô ansioso também. Legal, mano. Que Deus abençoe aí, que venha um molecão aí cheio de saúde aí.
E que você vai ser o maior exemplo pra ele, né, mano? Assim como você é pra outras pessoas, você vai ser o seu maior exemplo dentro de casa aí pro seu filho, mano. E isso aí é muito da hora, mano. É isso, mano. Pai é sempre um exemplo, né? Então tem que fazer as coisas certas, porque o filho vai crescer debaixo das nossas asas e pai é um espelho, né? Então a gente tem que ser um grande homem, um grande pai de família, né? Cuidar, né? Dar carinho, amor e é isso aí. E você falou que teve o apoio do seu tio, né? Mas assim, dentro da sua casa, mãe, pai, você teve apoio, sua família te apoiava? Porque até pela sua questão da sua deficiência, né? Às vezes mãe, né, mano, tem um certo cuidado, fica com Aham. receio Isso. de se machucar e tal. Como é que foi pra você esse apoio familiar? Não, então, eu sempre tive apoio, né? Minha mãe, eu sempre fui um cara independente, né? Independente da minha lesão, que, que eu cresci com ela, eu sempre fui independente, sempre trabalhei, né? Antes de começar no futebol, igual eu falei, trabalhava, né? Era CLT, sempre fui independente, sempre fui correria no bom sentido, né? E aí Deus me abriu essa porta aí, eu agarrei, né? Vi uma oportunidade de crescer e tô aí até hoje. E minha mãe, meu pai, meus familiares sempre me ajudou, sempre me apoiou e isso aí não tem preço, né? Você ter o apoio da família, graças a Deus eu tive e deu tudo certo. Verdade, mano. Minha mãe, ela é cadeirante e ela é uma pessoa também que venceu as barreiras. Ela se formou advogada em cima de uma cadeira de roda, ia pra faculdade. E ela pra mim sempre foi o meu exemplo, tá ligado? Tipo, de superação, de força. Certo. Todas as vezes que eu me via ali desanimado com alguma coisa, pensei em desistir, e eu olhava pra ela e ela era minha fortaleza, sabe? E acredito que você, dentro da sua casa e fora, você é um cara que passa essa força. E isso aí é muito legal. Que Deus te abençoe, te dê saúde, que você consiga alcançar voos mais altos do que você já alcançou, mano. E pra mim é muito gratificante aí de estar fazendo essa entrevista com você, passar um pouquinho da sua história pra rapaziada aí, mano. Pô, valeu, mano. Valeu e pode contar comigo aí pra crescer aí. Aí, todo mundo que vai assistir aí, dá uma moral pro homem, que o homem é de verdade. E vamos aí, mano. É um ajudando o outro e todo mundo na mesma pegada aí. Agradecer o seu trabalho também, entendeu? Que tá sendo incrível. Sempre acompanhei lá e é isso, mano. É só voo alto pra você aí e tamo junto. Obrigado e traz o Mundial pra nós, hein, mano. É isso, vamos trabalhar. É difícil, mas não é impossível não e vamos em busca. É Estamos nóis, mano. trabalhando para isso. Tamo junto.